Olá, meu nome é Nicolas e hoje eu vou falar sobre a nossa enquete semanal, cuja pergunta foi: qual o principal fator para a ascensão da China nas últimas décadas? As alternativas foram A, seu sistema econômico, B, seu sistema político, C, seu sistema religioso, D, sua enorme população, ou E, sua rica história milenar. Bom, a maioria dos internautas optou pelas duas primeiras alternativas, que foram seu sistema econômico e seu sistema político. Bom, houve como se fosse um empate técnico entre essas duas alternativas. Pode-se dizer que essas duas alternativas são de fato, as mais influentes na ascensão da China, mas é preciso deixar claro que todas as 5 alternativas têm a sua dose de influência, sim, para explicar a ascensão da China nas últimas décadas no panorama mundial. Bom, mas eu não quero aqui fugir à pergunta que foi objetiva: qual o principal fator? Então eu não posso dizer todos os fatores igualmente. Quanto a isso, bom, não tem tanta dúvida que, se você analisar o poder da China no panorama mundial atual, a gente pode ver que, sim, a China tem poder militar, tem. A China tem poder político, tem. Mas o poder econômico da China é o que tem baseado a sua ascensão nas últimas décadas, né? A questão comercial, a questão do saldo comercial, a questão dos produtos com baixo preço, do altíssimo volume no comércio mundial, né? As reservas internacionais da China. A questão econômica da China é o que vem baseando a sua ascensão no poder mundial. Mas, fazendo jus aí aos internautas que colocaram a alternativa ao poder político, a gente pode dizer, mas esse modelo econômico da China foi possibilitado por um modelo político. Mesmo porque, né, meados do século XX, ocorreu a Revolução Chinesa, né, que instaurou o sistema político, né, com o Partido Comunista, e esse sistema político acabou provocando depois o sistema econômico atual, né. Afinal de contas, o Partido Comunista exerce o poder na China. Então, nesse caso, o sistema político tem uma enorme interferência, uma enorme influência na ascensão da China, mas, em termos objetivos atuais, é o sistema econômico quem lhe dá tanta força quanto tem. Bom, esse sistema econômico, como a gente pode analisar, né, é um sistema capitalista, né, mas com uma enorme influência das empresas estatais e do Estado na economia. Isso é o que está dando para a China nas últimas décadas tanta força econômica a nível mundial, né? Então, a China, após a Revolução Chinesa, instaurou um modelo, digamos, em linhas gerais, semelhante ao soviético, mas nas décadas seguintes foi saindo desse modelo rumo a um capitalismo, mas manteve uma enorme participação do Estado na economia e na regulação, em todos os setores, o setor dos recursos naturais, setor da infraestrutura, no setor das telecomunicações, no setor bancário. As empresas estatais da China têm uma influência enorme na economia chinesa. Então, bom, quanto às outras alternativas, por exemplo, a rica história milenar da China, claro que é muito importante esse fator. Mesmo porque a atual ascensão da China, pode-se dizer a liderança mundial, não é uma novidade em termos mundiais, né? Nos séculos anteriores, nos milênios anteriores, por exemplo, no fim do século XV, né? Antes do Renascimento na Europa, a China tinha uma civilização provavelmente das mais avançadas, se não a mais avançada do mundo. Realizou expedições para o mundo inteiro, levando tecnologia, levando conhecimentos, inclusive para a Europa, né? Então, a civilização milenar da China, claro, tem uma enorme influência no renascimento atual da China. Mas, em termos objetivos, né, para responder a pergunta, pode-se dizer que
em termos práticos, o fator econômico é preponderante. Mas, bom, quanto às outras questões também, então, o sistema religioso da China, né, se enquadra aproximadamente como o sistema da história milenar da China, no sentido de que as relações, os sistemas religiosos entram na análise ou no noticiário muitas vezes na questão, por exemplo, do Oriente Médio, né, dos conflitos no Oriente Médio, mas quanto à ascensão dos países no jogo de poder mundial, muitas vezes a questão do sistema religioso não é tanto analisada justamente por sua enorme complexidade e porque no fundo, a questão religiosa é a base, né, de muitos fatores que influenciam as civilizações, as diversas civilizações e o jogo de poder mundial. Mas, assim como a questão da história milenar da China é uma questão a longo prazo, né, é uma questão de muito longo prazo, a questão da estrutura religiosa da China é ainda mais de longo prazo. E por isso, quanto à questão prática, a gente acaba privilegiando outros fatores, como o fator econômico ou o fator político. E quanto à enorme população da China, claro que, ou seja, evidentemente é um fator importantíssimo, mas a gente tem que lembrar que a China já tinha uma enorme população e até meados do século XX a China estava numa posição muito mais fraca no cenário mundial, né, do que hoje em dia. E já tinha uma enorme população. Então, claro, tem que se dar o devido valor à questão da enorme população da China. Bom, então é isso. E na semana que vem a gente vai analisar a próxima enquete semanal que a gente está lançando agora, cuja pergunta é sobre a retirada da presidência de Fernando Lugo no Paraguai. Você acha que A. prejudicou a democracia a ponto de ser uma ruptura democrática? B. prejudicou a democracia, mas sem ser uma ruptura democrática? C. prejudicou levemente a democracia? Ou D. não prejudicou a democracia? Então, é uma avaliação sobre o que aconteceu no Paraguai do ponto de vista da relação com a democracia. Bom, lembrando que quem quiser se aprofundar sobre política internacional, especialmente sobre as eleições no mundo, pode acessar o sítio que eu produzo, o www.culturapolitica.info, onde eu analiso as eleições de caráter nacional nos 5 continentes. Então é isso e até a próxima!